A paz do Senhor, amados. Hoje nós vamos ler em Romanos, capítulo 1, do versículo 19 a 32. A culpa comum. Versículo 19. Portanto, o que se pode conhecer de Deus? Eles o leem em si mesmo, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Versículo 22. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações de figuras de homens corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus o entregou aos desejos dos seus corações e imundície, de modo que se desonraram entre si os próprios corpos. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pelas mentiras e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é o bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, Deus o entregou às paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homem com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvairo. Versículo 27. Vou repetir. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homem com homem a torpeza, e recebendo em seu corpo a paga devida de seus desvairos. Como não se procurassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus o entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de todas as espécies de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigo de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Bem, a conclusão da palavra, a explicação agora da palavra, se a palavra ela se completa sozinha, ela auto se explica, né? Não tem nem muita coisa para dizer nessa palavra, porque a palavra disse tudo. A palavra deixou bem clara aí nesse versículo 26
que foi por isso, né? Por causa desse pecado que as pessoas de dura cerviz, do coração duro, de não aceitar ali a vontade de Deus, mas sim a delas, que Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. E concluindo aí, as mulheres, no versículo 26 aí, né? Deus, ele deixou assim, o mundo do jeito que o povo gosta, do jeito que o ser humano quer ali, né? Cheio das paixões mundanas, das vergonhas. As mulheres já não eram mais como no tempos de antes. Então as mulheres já, né, como diz aqui, né, mudaram as relações naturais em relação contra a natureza da mulher. Mas também fala do homem. No versículo 27, diz que do mesmo modo também os homens deixando o uso natural da mulher. Quer dizer, o homem, o uso natural da mulher é o quê? Servir o homem, né? Ali ter filho, né? Eles criarem uma família. Então o homem deixou de usar a mulher no sentido natural de casar e ter filhos e amar a esposa, os filhos, né? Mas arderam em desejos para com outro homem, cometendo um homem com homem a torpeza e recebendo em seu corpo a paga devida ao seu desvairo. Olha, nem quero falar muito sobre esse assunto, porque eu acho que a Bíblia ela já está explicando tudo. Era muita perversidade, era não, é até hoje. Nós estamos vivendo num mundo de prevaricações, perversidade, e nós temos que se policiar para a gente ter a nossa graça no céu, para a gente receber a nossa salvação. Não tô aqui para fazer a cabeça de ninguém, não tô aqui para fazer com que as pessoas achem que a vida delas está errada, não. Eu tô aqui apenas para dizer para cada um que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é o caminho, a verdade e a vida que nos leva à salvação eterna. Pois é pela Bíblia, mudando o nosso ser, agradando a Deus, não nosso vizinho, não nossos amigos, não no nosso trabalho, não é agradando ninguém. É somente agradando a Deus que você chega à salvação. Ah, mas eu vou muito na igreja, meus amigos falam porque eu vou muito na igreja, que eu não tenho tempo para eles. Os amigos vão te levar para a salvação? Não. Ai, mas eu tô com os pensamentos meio diferentes e a Bíblia não gosta. Deus não gosta desse comportamento. Então repreenda esse pensamento. Usa a autoridade que Deus deu a cada um de nós, a autoridade em nome de Jesus. Então você fala, Senhor, retira de mim esse pensamento que não provém de mim, Senhor. Não provém de mim, retira de mim agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa me dar um sentimento igual ao seu, um coração igual ao seu, um sentimento igual ao seu, que meus desejos, minhas vontades sejam as suas vontades, para que eu não me sinta enganado quando eu tiver que tomar uma decisão. Deus, não gostei daquele sonho, Senhor, foi terrível, Deus. Em nome de Jesus eu repreendo ele, Senhor, Deus. Foi um sonho que não foi agradável. Eu coloco nas tuas mãos, é a tua vontade, Senhor Deus, e não a minha. Comece a usar a autoridade em nome de Jesus. Começa a usar e purificar a sua vida. Porque esse canal é para purificação da sua vida. Por quê? Porque não é para você, vou purificar o vizinho, vou purificar meu marido, vou purificar minha esposa, vou purificar meus filhos. Não, primeiro você vai se purificar. E quando você tiver se purificado, aí sim você vai começar a ter crédito com Deus para ajudar outras pessoas. É assim que funciona. Primeiro a gente tem que estar curado, para que a gente possa curar. Nós precisamos ter comportamento, eliminar da nossa vida raiva, ódio, rancor, tristeza, que venha tirar de nós a bênção de jejuar, de orar, de vigiar,
Porque Jesus, ele teve 40 dias e 40 noites orando. E quem foi lá ter com ele assim que ele acabou? Satanás. E qual foi a primeira coisa que ele disse? Ele foi tentar Jesus. E ele começou a tentar Jesus. E Jesus estava com o quê? Com fome. E o que ele fala? Transforma essa pedra em pão. E depois ele falou o quê? Se joga daqui abaixo, que Deus enviará anjos para te socorrer. Satanás, ele usou as palavras da Bíblia. Então por que você não pode ler a Bíblia? Por quê? Porque Satanás conhece a Bíblia. E ele usou as palavras de Deus, as palavras da Bíblia, a palavra de edificação, a palavra de salvação, a palavra que vai nos levar a Deus, para Jesus. Vocês pararam para pensar nisso? Jesus, ele foi tentado por Satanás depois do jejum com as próprias palavras da Bíblia. Amados, Satanás sabe de cor e salteado a Bíblia. E ele falou certo para Jesus. Ele falou, você não está com fome, não? Transforma essa pedra em pão. Só que Jesus também estava com a Bíblia afiada, como uma armadura na língua dele, na boca dele. E ele fala bem assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. E quando ele diz, atira-se daqui abaixo, que os anjos vai te socorrer, ele estava falando do Salmo 91, onde 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus, o tempo inteiro, ele deixou todas as palavras mágicas na nossa vida, para a gente ter uma vida boa, plena e feliz. Se a gente fizer o bem, escolher o bem, ele fala, eis que te proponho a vida e a morte, o bem e o mal, escolha o bem para que vivas bem, para que viva uma vida feliz. Ah, Vanessa, mas como eu vou viver essa vida feliz aqui, sendo que acontece tanta coisa na nossa vida, na minha vida? Aí você fala bem assim, como que eu vou fazer? Aí eu, Vanessa, vou te dizer, eu também não tenho uma vida cheia de glamour, mas eu sei obter o que me faz bem, a minha família, a saúde, a paz, dormir no meu travesseiro, entendeu? São coisas assim que nos faz viver. Ah, mas não tem aflições? Tenho sim, a conta de água, a luz quando chega, as contas que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes a gente precisa de um óculos, às vezes a gente precisa de fazer compra, às vezes a gente precisa, né, de um pneu, precisa comprar um pneu, né? Precisa de tanta coisa, é tanta coisa que a gente precisa, não é verdade? E a gente vai aí, Deus, ele supre cada coisa, todas as coisas da nossa vida. Eu vejo cristão orando e jejuando, e quando termina de orar e jejuar, vai pregar dizendo, depois de maltratar alguém, depois de maltratar, depois de pisar alguém, aí ele chega lá no púlpito e fala assim, olha, eu fiz um jejum, fiz oração e o inimigo se levantou na minha vida. Mas o que a Bíblia ensina? Orai e vigiai e orai o tempo todo. Satanás sabia disso. Por isso que ele praticou. Epa, Jesus está lá no monte orando, eu vou lá. Bem, Jesus, gente, o Filho de Deus. Agora, pensa o que Satanás pensa quando ele olha pra gente. Ah, aquele irmãozinho lá, fazendo jejum. Tô indo lá agora. E aí ele começa. E ele começa ali a atacar aquele irmãozinho pega a primeira pessoa que passa e pá! Dá-lhe aquela que deixa até sem perna, né? A pessoa perde até o rumo para onde está indo. Amados, é triste demais a gente ver essas coisas acontecendo. Esses dias atrás, aí já tem um mês e pouco, me aconteceu de uma pessoa, nossa, uma pessoa ali tava, eu não posso dizer agora quem é, mas mais pra frente talvez eu vou dizer, mas um irmão, e é difícil esse irmão pedir de perdão e desculpa, tá bom? Não pediu desculpa e perdão ainda não.
Mas ele chegou para mim e falou assim, olha aqui, era mais fácil você ter vindo e cuspido na minha cara. E era uma coisa que tinha feito com muito amor e carinho, né? Era uma coisa que era feita com muito amor e carinho, era feito com as coisas de Deus. E não foi só isso não, tá? Além dele ter dito isso numa coisa que não tinha nada a ver, né? As palavras que ele tira para pregar é completamente Deus falando diretamente com ele, mas ele não entendia, ele achava que é para edificar os outros. Aí as pessoas entravam com ele e falavam, olha, a palavra primeiro edifica a gente, depois os outros. Ele falava, claro, com certeza, isso aí na minha vida. Mas não se arrependeu ainda do que fez. Ainda não entendeu que para ele continuar caminhando, ele precisa voltar lá atrás. O perdão é preciso liberar. Por causa disso, porque é necessário pedir, confessai-vos aos homens e a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina. E nós temos que confessar aos homens e a Deus. Se ele fez algo que não foi de agrado, que magoou, o que ele tem que fazer? Eu me arrependi. Me desculpa. Porque não adianta só, me desculpa, tá bom, falei demais. Não. Tem que se arrepender. Tem que verdadeiramente reconhecer que errou para que não venha correr o risco de errar de novo. Mas essa pessoa, não foi a primeira vez que ela faz isso comigo. Ela fez isso comigo com um vídeo de fundo vermelho. Por quê? Porque eu uso todas as cores nos vídeos, né? Para ficar assim uma coisa assim diferenciado, para não ficar assim tudo igual, né? Eu coloco cores coloridas, mas é porque eu gosto. Cada um tem seu jeito próprio. E nessa daí foi um fundo vermelho. Olha que absurdo. A pessoa olhou para mim e falou bem assim, olha aqui, eu não sei aonde você estava com a cabeça quando você colocou esse fundo vermelho no momento em que nós estamos passando. E aí jogou a política em cima. Eu falei, misericórdia. Eu falei, cara, sinceridade, você tá servindo o homem ou você tá servindo a Deus? Você serve o homem ou você serve a Deus? Você tem que escolher um caminho. Porque a gente não pode ficar em cima do muro. Os áudios e os vídeos são para Deus, para edificar templos. E qual é o nosso templo? É o nosso corpo, é templo do Divino Espírito Santo. Nós estamos para edificar nós mesmos. Nós não estamos aqui por causa de um fundo de vídeo vermelho, porque pode ser que eu sou torcedor para algum time, eu torço para Deus. Me ouvir, achar graça da minha vida. Eu estou lutando para salvar a minha alma. E aqueles que quiserem entrar junto para salvar sua própria alma também, vamos se unir. Por quê? Porque nós queremos chegar aos céus e para isso nós temos que ter crédito com Deus para também salvar nosso marido, esposa, filho e assim por diante. E eu fiquei muito abalada. Entendeu? Abalada por quê? Porque essa pessoa está instruindo pessoas aí também, né? Tá enviando, sabe lá, a qualidade que tá a mais aí. A gente não sabe. Mas não chega por aí não. Ainda chega um momento em que a pessoa vira para mim e fala assim: você provocou um vespeiro. Eu tenho que rir para não chorar. Você sabe por quê? Porque você sabe o que Deus estava fazendo? Lembra no começo aí quando eu disse que não podemos ter raiva, nem ódio, nem rancor, nem tristeza no coração para receber bênção? Olha, minha vida é tão calejada, eu aprendi tanto nessa vida, eu tenho 44 anos, se eu não tô enganada. Porque eu já parei de contar, nos meus 40 eu já não conto mais, mas minha filha conta, ela tem 18 anos. E faz festa ainda todo ano, pensa. Eu tenho que aguentar aquela velhinha daquele jeito ali. Mas é isso aí. Então, Deus me ensinou muita coisa. Foi Deus que me ensinou. Então essas coisas não me atingem mais. Ah, Vanessa, mas não te atinge? Bem, no momento eu até fico assim meia pensativa, mas depois eu penso, nada acontece sem que Deus permita. Se Deus fez isso, é porque não era para ser. Essa pessoa insistiu comigo num fato que ele disse que era de Deus, e eu falei para ele que não era de Deus, porque Deus tinha me avisado que eu fosse com ele até certo, como que eu posso dizer? Até certo momento no caminho dele, na caminhada dele.
E ele temou comigo, ele falou: não, você está muito enganada. Deus quer que você vá além. Eu falei assim, mas ele não contou isso para mim. Ele só disse que eu iria até o começo. Ele não disse para mim que eu tinha que terminar, ou que eu tinha que caminhar junto durante muito tempo. E voltando aqui na palavra que nós acabamos de ler em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, disse bem claro: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é o bendito pelos séculos dos séculos. Amém. É isso aí. A palavra que Deus hoje me deu no meu coração para passar para vocês, que é como eu falo muito, né? Para essa pessoa eu falava para ela que eu me consultava com Deus, aí às vezes eu falava assim, eu vou tirar a palavra, né? Porque eu faço perguntas para Deus e Deus me responde. E teve um momento dessa caminhada nossa, ele estava tão arrogante comigo, me atacando de uma tal maneira que ele criticou meu jeito de falar. Com muita arrogância, ele falou para mim: eu falo consultar para Deus e você fala tirar. E começou a falar um monte de coisas lá, que não vem ao caso agora. E um momento que eu me senti mais coisa, eu vou provar isso tudo, né? Por enquanto eu não vou falar nada, porque até então não é necessário, mas a pessoa que me disse isso, eu tô aqui falando, talvez eu vou precisar de uma defesa, eu vou precisar provar de algumas coisas, né? Mas até por enquanto, eu quero dizer para vocês que quando a gente faz jejum, a gente tem que vigiar e orar, porque nem Jesus escapou quando ele terminou de orar. Imagine nós que somos tão falhos e pequenos. Então, grave no coração de vocês, Romanos 1, versículo 19 a 32. E o versículo 25, que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito dos séculos. Assim seja. Deus, ele é bendito no tempo inteiro. Tudo passará sobre essa terra, menos a palavra de Deus. E o mundo hoje em dia, 2022, dezembro 2022. Eu estou aqui, hoje é que dia? Hoje é dia 14. Está registrado que amaram a criatura mais do Criador. Uma pessoa criticar um vídeo com fundo vermelho, usando política, a pessoa tá mais preocupada com a criatura, com o que os outros vão pensar, do que com o Criador, que é o conteúdo que está lá. Amados, sejam justos. Usa a justiça de Deus para a vida de vocês. Sinta-se sempre no lugar do próximo. Pensa e se coloca no lugar do próximo. Faça isso antes de abrir a boca e falar coisas. Ou então pergunta. Pergunta a pessoa, pergunta assim, vem cá, você não se incomoda? Por que você colocou o fundo vermelho? Eu coloquei porque eu tô mudando as cores para ficar bacana. Aqui, ficar tudo coloridinho, tal, não sei o quê. Beleza, é só essa a sua intenção? Ai, Deus, sem malícia e eu cheio da malícia. Por quê? É o olho da gente que faz a gente ter o pecado, né? O pecado está na vista de quem vê, não é isso? Muitas vezes eu ouvi esse ditado, né? O pecado está nos olhos de quem vê. Muitas pessoas têm malícia, mas Deus falou aqui que essas pessoas seriam sujeitas a isso pela podridão de tudo que tinha dentro delas, por não ser grata a Deus, por não andar no caminho de Deus. Deus falou o quê? Que ia colocar sobre elas ali, né? As perversidades, né? Que Deus iria, no versículo aí 26, que diz, né? Que Deus os entregou a paixões vergonhosas, né? Deus, ele colocou esse povo, ele entregou esse povo para sentir, né? Eles são defamadores, no versículo 30 diz, são difamadores, caluniadores, inimigo de Deus.
são inimigos de Deus. Mas uma coisa eu digo, Vanessa, você está falando isso tudo porque você está colocando aí para fora sobre essa pessoa que falou tanta coisa. O que eu tenho para dizer sobre tudo isso que aconteceu é que nós temos que orar, jejuar, vigiar e salvar nossa própria vida, perdoando, amando, sentir o que o outro sente, perguntar o porquê das coisas, o porquê, por que você fez isso? Por quê? E quando ela sentir que não há malícia no que o próximo fez, ela entender. Lembrei até de uma historinha, né, que minha mãe contava muito, que os meus sobrinhos, quando era pequenininho, falava para ela bem assim: "Ô coroa, ô coroa, ô coroa", mas falava jeito de criança, né? "Ô coloa, ô coloa". E um dia ela chegou para eles que se irritou, né? Tava me chamando de velho, né? Tá me chamando de velho. Chegou para eles e falou: "Vem cá, o que que é coroa?" "Coroa do rei, vovó, coroa do rei." Pois olha o justo julgamento. Primeiro ela perguntou a intenção dele e não tinha malícia na intenção da criança. O pecado maior estava nela, né? Porque o pecado está no olho de quem está julgando, de quem está vendo o problema. E ela viu que não tinha malícia no que ele estava dizendo. E naquele momento o perdão era tido, né? Então faltou esse discernimento dessa pessoa que falou tanto sobre tantas coisas, né? Colocou tanta, amando tanta criatura e não o Criador, que ela pisou nas pessoas que cuidavam das coisas de Deus. E nesse momento ela esqueceu de perguntar: o que é a coroa, né? É a coroa do rei. Vanessa, por que você colocou o fundo vermelho? Ah, é porque eu gosto de variar cores. Sempre fiz isso, né? Começando agora, meu canal, quero colorir tudo isso aí, né? Quero ver a opinião do povo. E é isso aí. Mas não. Simplesmente eu só escutei julgamento. Julgamentos. Julgamentos que fere, que mata o sentimento bom da gente. Mas você sabe por que que não me matou? Porque eu creio num Deus que me disse desde lá do começo: você andou pela caminhada com essa pessoa mais do que eu te mandei. Então aguente a consequência. E eu falei: Senhor, realmente, o Senhor só me deu ordem para ir até aqui. Eu fui mais e eu mereci escutar tudo que eu escutei dessa pessoa, porque o inimigo de Deus é desse jeito. Eu vou te dar, tá, já passei do tempo, mas eu vou te dar aí o profeta. Lembra daquele profeta que Deus falou com ele para entrar na cidade, fazer o que tinha para fazer e sair daquela cidade sem comer nada e sem repousar, sem dormir naquele local? Pois Deus permitiu que um outro profeta chegasse até ele e convidasse para ele comer na casa dele. Mas pensa bem, Deus falou direto com o profeta. E depois, por que Deus mandou recado? Não é uma coisa para pensar? Pensa aí, se Deus fala direto com você, como eu, como profeta, vou te dar algum recado? Se Deus fala direto com você, Ele que vai te alertar. Assim aconteceu comigo. Deus me alertou até um certo ponto, mas a pessoa dizia que eu tinha que ir sempre. E eu fui na onda e eu levei porque eu quis. Agora eu falo para você, o que que aconteceu com aquele profeta? Aquele profeta, enquanto ele estava comendo ali, porque o outro profeta disse que Deus mandou ele lá comer e Deus tinha dado a ordem para ele, que ele tinha que sair da cidade sem comer nada e nem dormir lá. E aí o que acontece? Esse homem, ele sai de lá porque Deus fala na boca do profeta e fala: "Eu não te mandei entrar e sair dessa cidade sem comer e sem dormir aqui?" E aí ele pega a mulhinha dele e tenta voltar atrás e o que que acontece? Ele morre. Ele morre por causa da desobediência. E eu, glória a Deus, aleluia, tenho que agradecer a Deus que eu tô de pé.
Eu falo com Deus todos os dias, Deus, me perdoe, me perdoe. Eu passei do limite, mas foi porque eu quis e eu acabei levando na cara, porque eu levei na cara, porque essa pessoa falou com tanta. Olha, ele falou com essas palavras. Antes você tivesse vindo aqui cuspido na minha cara por causa de um vídeo. E o vídeo só tinha o tema, porque aqueles que conhecem como é a edição dos vídeos, quando a gente tem uma imagem para trabalhar nela, depende do editor de vídeo, você não tem muita coisa para fazer. Você só tem aquela foto da frente para trabalhar com ela. Então o tema eu coloco na frente mesmo, né? Na frente. E como eu tinha um vídeo com imagem da própria pessoa, o tema era ansiedade. Então, nesse tema de ansiedade, eu coloquei ansiedade fazendo movimento na frente. Por quê? Porque quem quisesse procurar um texto, algo na internet, né, ali, ou talvez até no canal dessa pessoa, e quisesse achar um tema que ia ser bom para ela, e ela de repente vê ali um tema ansiedade, ela vai saber que o vídeo todo tá falando sobre ansiedade. E aí essa pessoa achou que eu estava falando, coloquei lá ansiedade, que fosse alguma coisa para a honra dela, a moral dela, talvez ela achou que a palavra ansiedade, ela não ligou o que ela estava pregando e julgou que eu coloquei aquela palavra. Então, na hora que ela viu o vídeo, ela não viu que o tema que ela estava falando era sobre ansiedade. Então ela disse para mim: aquele nome, ansiedade na minha testa, foi a mesma coisa, um insulto para mim, como você tivesse vindo aqui e me cuspido na cara era melhor. Eu fiquei em choque. Peguei os vídeos e comecei a enviar para algumas pessoas e comecei a perguntar para ela o que você achou do vídeo. Bacana, Vanessa, muito bom. O vídeo ficou show, ficou muito bom, bacana, tá bem mesmo e tal. Eu falei, você não viu nenhum defeito no vídeo? Não, não tem defeito nenhum. Mandei para a segunda pessoa a mesma coisa, ninguém viu defeito no vídeo. Aí eu comecei a despertá-las para a malícia, para o pecado do olhar, do julgamento sem sabedoria. E comecei a colocar na cabeça delas. E falei assim, agora a palavra ansiedade está sendo um insulto nesse vídeo? A palavra ansiedade é a mesma coisa de eu cuspir na cara de alguém? E elas falaram, nada a ver, Vanessa, é o título porque está falando sobre ansiedade. Então, com certeza o tema escrito ansiedade é mais fácil para alguém procurar o vídeo, caso precise de um tema como ansiedade. E aí, ninguém que escutou o áudio, o vídeo, viu alguma malícia, mas aquele homem, ele viu uma malícia, ele julgou e ele não pediu perdão. E ele não pediu desculpas. Mas uma coisa eu falo. A palavra de Deus diz: arrependei-vos. Peça perdão. Se confessai aos homens e a Deus. Se fez algo de errado, olha, me perdoe, eu errei, agora eu tô arrependido, mas tá arrependido de verdade. Não quero fazer mais isso. Isso é importante, mostra humildade. E eu falo mesmo, eu tô fazendo esse tema de Romanos, capítulo 1, do versículo 19 ao 32, que fala sobre a culpa comum. É uma culpa comum, porque qualquer um pode cometer essas culpas. Qualquer um pode obter. Por isso que nós temos que ter sabedoria para entender a palavra e andar colocando em prática o que agrada a Deus e retirando da nossa vida o que não agrada a Deus. Então nós temos que começar a examinar a nossa vida e retirar o melhor dela. E é isso aí. Bem, amados, bem, até aqui eu falei, me desabafei, contei para vocês um pouco da história. Mas o que eu quero dizer para vocês, que se vocês estiverem gostando dos conteúdos, né, que não é só eu que falo, mas a missionária Rosália, a missionária Rita, a missionária Alda, às vezes o irmão Walter,
Se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês gostarem aí, comente, porque a opinião de vocês é muito importante para a gente saber. E outra, para o nosso crescimento aqui no YouTube, se tem alguma dica para nós, o tema que a gente deve trazer, como a gente deve fazer os vídeos, uma opinião, isso é muito bom para nós, para o nosso crescimento, né, emocional, espiritual, né, uma coisa boa para o canal. Eu quero levar a palavra de Deus a toda criatura, e é a palavra de Deus. Somente ela, mas nada. Lembrando que vou levar a palavra de Deus, mas também vou levar para vocês testemunho. Vou levar para vocês a vivência, porque nós somos testemunhos de Jesus Cristo e as bênçãos que Deus tem para nós e tudo que a gente passa sobre essa vida, que entra fé, que entra aí coisas espirituais, eu vou passar para que vocês entendam que nós somos perseguidos todos os dias, temos que nos vestir da armadura do Senhor, temos que orar, jejuar, mas vigiar, temos que vigiar, porque quando você ora e jejua, certo tipo de demônio só sai com esses requisitos na sua vida. Ah, mas jejuei o ano passado, o mês passado. Não, você vai jejuar toda semana. Tem que ser um hábito na sua vida. Pega ali 9 horas da noite, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 9 horas da manhã, 3 vezes por semana. Ah, mas 3 vezes por semana é muito difícil. Eu falei assim, então muda o horário. Coloca aí de 7 horas da noite a 9 horas da manhã. Coloca aí então de meia-noite às 18 horas da tarde. Porque de 9 horas da noite a 9 horas da manhã é muito fácil. Outra coisa, gosto muito de doce, não consigo ficar sem doce, então usa isso, 3 dias sem doce. Ah, eu gosto muito de café, não consigo ficar sem café. Ótimo, então faz isso aí. Aí o inimigo vai usar a palavra de Deus contra você e vai dizer bem assim: vem cá, Deus não quer sacrifício. Aí você vira para ele e fala bem assim: Jesus disse que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Pá, é isso aí. Satanás conhece a Bíblia de cor salteado. E você? Essa é a pergunta que não quer calar. E você? Porque quando o inimigo vir com um propósito que você está no seu coração, o inimigo vir para tirar ele de você, você tem que estar com a língua afiada para dizer para ele: Jesus disse que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Porque quando você estiver jejuando, orando, buscando pela sua família, as pessoas vão chegar para você e vai dizer: Deus não gosta de sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E você vai dizer para eles que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então o jejum é necessário para nossa vida. Deixa bem claro. Porque o inimigo de Deus, que é nosso inimigo, ele só é retirado da nossa vida quando a gente determina que ele saia em nome de Jesus. Você tem que usar autoridade no nome de Jesus. Porque muitas pessoas, quando vai à igreja, e aí com a autoridade, tá lá as pessoas, o pastor, tá lá a autoridade dizendo, sai em nome de Jesus. Você sabe o que o demônio diz para ele? Fala, ó, hoje eu vou sair, porque invocou o nome desse aí, ó, que é Jesus Cristo, né? Porque eles não falam. Porque invocou o nome desse aí. Mas amanhã, essa pessoa que tá aí vai me chamar para a vida dela de novo. Aí vocês me perguntam, como chama demônio para nossa vida? Quando nós xingamos, quando nós fofocamos, quando nós prejudicamos o nosso próximo. Quem é seu próximo? É o que senta à mesa. A mesa com você. Lembra do Salmo 23? Preparar uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quem é seus inimigos? Quem senta à mesa com você? É sua família. É sua família. A família do trabalho, quando você senta à mesa com eles, é a família de casa, é onde você estiver reunido. O seu próximo é o seu próximo. E lembrando que o seu próximo é aquele que você faz diferença na vida dele. Ele é o seu próximo. Todos que passarem perto de você e que você fez diferença na vida dele, é o seu próximo. Quando você passa, encontra um mendigo e de repente você dá um pão para ele, você foi o próximo dele. Você o alimentou, ele fez parte da sua vida, ele se tornou seu próximo.
Então, se você estiver num lugar estranho, que você não conhece ninguém, mas você reconhece aquele mendigo que você deu um pão, você viu o quanto você se tornou próximo dele. Ai, mas eu te conheço, então eu vou ficar mais ou menos aqui perto. Por quê? Porque você sabe quem é o seu próximo, aonde ele estava. Bem, vou terminar por aqui. Aquele que gostou desse vídeo, que venha aí dar o seu like, venha curtir, né? Venha comentar, venha se inscrever e ativar o sininho, porque isso é muito importante para nós, para o crescimento do canal. Peço a vocês, aqueles que puderem. E outra, é o primeiro vídeo, eu acho que é o primeiro vídeo que eu faço tão grande, porque o YouTube exige alguns vídeos grandes também. E eu vou ter alguns desses grandes, vou ter uns curtos, mas eu preciso muito da opinião de vocês, que vocês possam falar como tá meus vídeos, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para melhorá-los. Então deixa a opinião de vocês. Que Deus abençoe a cada um. E eu tenho um recado para você. É você mesmo que está escutando até o fim, que chegou até aqui nesse momento. Eu digo para você agora que esse Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está derramando agora sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está derramando toda a paz, a alegria, a prosperidade, o amor sobre a sua vida agora, a cura do corpo e da alma. Assim eu profetizo sobre a sua vida e assim Deus nos ouve. E eu creio que Deus está te abençoando agora, poderosamente, generosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus, porque nos ouve, pois essa pessoa agora, Deus, que chegou até aqui, vai ser uma pessoa abençoada pelo poder do Senhor e ela irá sentir o teu poder, porque eu creio no Senhor que trouxe ela até aqui. Não foi à toa. Ela irá receber o que ela tanto te pede, porque é prova, porque o Senhor nos prova todos os dias como o ouro e a prata. Amém.